Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de março de 2023. Inicia aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e também outros estudos ofertados pela casa podem ser facilmente encontrados no nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Esse estudo ele é transmitido ao vivo todo sábado às 2h30. Se você quer se reunir conosco no sábado, entre lá no nosso site, lá na capa você vai ter já as instruções de como acessar esse nosso grupo de estudo. Nós estamos estudando o ano de 1860 da revista, 1861 da Revista Espírita. Estamos no mês de janeiro, e Kardec veio trazer para nós o tema, na semana passada, que era sobre a bibliografia católica contra o Espiritismo. Então, todo mundo sabe, né, que Kardec teve uma árdua missão da codificação do Espiritismo e, obviamente, não ficou livre dos ataques de todos os tipos de religiões e também de todos os tipos de filosofia, né, que vinham contra essa questão da liberdade de pensamento, da comunicabilidade entre os espíritos, que, de certo modo, como a gente também discutiu no estudo passado, ele liberta um pouco o ser humano, né, dando essa questão aí do livre-arbítrio, no sentido amplo, de entender sobre as reencarnações, ele deixa o ser humano, de um certo modo, um pouco mais liberto, o que pode não ser tão interessante para algumas linhas de pensamento. Então, Kardec veio fazer toda uma explanação. Nós também falamos bastante no estudo passado sobre o livro dos médiuns, né, que é um livro básico, né, para você fazer, aí entender sobre a mediunidade. Então, caso você tenha perdido a primeira parte desse estudo, aconselho também que assista lá no nosso canal do YouTube, que pode também ser acessado ali pelo nosso site, o estudo sobre o livro dos médiuns. Então, nós vamos dar continuidade aqui. A bibliografia católica contra o Espiritismo. Então, é uma nota da editora, né, um periódico que foi publicado entre os anos de 1842 e 1889. Então, ela era uma revista crítica das obras sobre religião, filosofia, história, literatura e educação. E Kardec ele parou num certo ponto onde o seguinte pregador, Sr. Georges Gandhi, ele veio trazer uma carta, né, aos leitores que iria falar sobre essa questão do espiritismo. Então, nós deixamos na curiosidade, né, quem participou do estudo passado, e agora a gente vem trazendo, então, essa leitura desse texto. Sônia, gostaria de fazer a leitura para nós? Pode fazer sim. Então, pegando a parte final, né, do que foi estudado na semana passada, então Kardec diz: nós o citamos, que é o senhor Jorge Gandhi, pregador, textualmente, para edificações dos nossos leitores. Então, ele vai citando os trechos do livro, né, para poder depois comentar. Então, esse em verde é o trecho do livro. Em todas as épocas das grandes provas da Igreja e de seus próximos triunfos, houve contra ela conspirações infernais, nas quais a ação dos demônios era visível e tangível. Jamais a teurgia na verdade, era o que antigamente rituais e tal que se fazia para entrar em contato com o divino, né? Então, jamais a teurgia e a magia tiveram mais voga no seio do paganismo e da filosofia do que no momento em que o cristianismo se espalhava no mundo para o subjugar. Essa é a interpretação do autor, né? Então, ele dizendo que na época que o Cristo veio, né? Não, logo depois, né, quando o cristianismo se espalhou, quer dizer, no início do cristianismo, né, nos primeiros séculos, foi que mais houve questões de magia, de teurgia, que seriam, então, as comunicações com os ditos mortos, né, e ele acha que isso aconteceu, que era para subjugar o cristianismo, quer dizer, para se contrapor, para combater o cristianismo, né.
E eu vejo que dá para a gente tirar dessa lição, né, Sônia? Com certeza, né, na época ali que Jesus reencarnou não, que Jesus encarnou na Terra, né, para fazer com essa missão maravilhosa dele, que era conduzir esse orbe, a evolução, muitos outros espíritos também de escola elevado também vieram para ajudar, né? E provável, né, que muitos dessas comunicações, né, além túmulo, vamos dizer assim, mas com espiritualidade de escola superior, ia acontecer mesmo em todos os cantos da Terra. Só que eles colocavam tudo no mesmo balaio, né? Se é comunicação, é do Satã, é do demônio. E não, né? Então, Jesus veio como um ser encarnado que nós podíamos ver, tocar, e também tinha todo um grande grupo de espíritos superiores que também ajudaram nessa missão de evolução. Mas, para essa linha de pensamento ali do George, era todo mundo a questão do demônio, era todo mundo errado, né? Principalmente essa questão da comunicação com o plano espiritual, né? Que até hoje a Igreja Católica não aceita bem, né? Ele acha assim que interpreta de que só, por exemplo, Jesus e os santos podem ter algum tipo de comunicação, né? Fora isso, não mais, né? Até algumas questões eles aceitam, algumas aparições, por exemplo, de Nossa Senhora, eles aceitam, mas eles passam por um critério, claro, isso não é errado, né? Tem que passar realmente por um critério, né? O Espiritismo explica isso mesmo, né? Também segue essa mesma orientação, né? Que tudo tem que passar pelo crivo, né? Para ver se, e por vários testes e tal, para ver se não é algum tipo de fraude e tal, né? Mas eles acabavam, algumas coisas eles tinham que acabar aceitando, né? Dessas aparições. Mas aí eles acham que os únicos que aparecem é a Nossa Senhora ou Jesus, né? Não tem outro espírito que possa se comunicar. E voltando lá, o tema das manifestações que antecederam e posteriormente a vinda de Cristo, algumas literaturas dizem que, eu para mim não faz muito sentido, que vamos dizer assim, um evento dessa magnitude foi uma coisa planejada, e se fala-se que demorou 1000 anos para a vinda de Cristo. Então, com certeza, antes da vinda de Cristo mesmo, foram enviados espíritos reencarnados aqui, espíritos para ir preparando todo esse ambiente, né? Então, desde o advento até o próprio Moisés, do Moisés e dos outros que foram lá, que fugiram da fuga do Egito, isso tudo fazia parte desse planejamento para chegar naquela conclusão da chegada dele, né? Sim, No muitas terreno. coisas foram protegidas do povo hebreu, inclusive, né? Então, foi preparado, então essas questões Porque era o único povo que acreditava num Deus único, Exato, né? exato. Então, foram tudo. E outra também, segundo a literatura ali dos exilados de Capela, foram esses povos aí que o Jesus tinha se comprometido com eles quando eles foram exilados de Capela, né? Então, antes de sair de Capela, Jesus disse: olha, vocês vão para lá, mas eu irei lá, quero que fosse uma última oportunidade para esse povo, né? Por isso que foi naquela região, porque existiam outras regiões já no planeta Terra desenvolvidas, né? Você pegar os Orientes, já existiam outras populações, mas o objetivo dele era vir aqui, claro, para depois falar para toda. Mas para o Ocidente, né? Pro Ocidente, Eu interpreto não só o povo hebreu, o Ocidente todo, né? todo, Que veio depois, os arianos, etc. Só que Uhum. naquele tempo, os outros povos que, por exemplo, deram origem a todo o Ocidente, que era o Império Romano, praticamente, né? Que já tinha dominado a Grécia, todo o povo, toda a parte civilizada da Europa lá, né? Era o Império Romano que dominava, inclusive dominava essa região que Jesus vivia, né? Então, só que eles não acreditavam num Deus único, então já era muito mais complicado para Jesus ensinar as coisas. Então, ele optou por vir no povo hebreu, né? Claro que ele optou isso já com bastante antecedência, porque ele conhecia como é que era a mentalidade de cada povo, né? Então, aí voltando nessa questão aí que nós falamos depois, posteriores das manifestações, com certeza também que tanto junto com Jesus, na época a época da reencarnação, vieram vários espíritos, vários médios, vamos dizer assim, né, que nós conhecemos hoje, exatamente também para conseguir, para divulgar isso, né, para fazer isso aflorar. É claro que também junto com isso, que nem o Lero colocou e a Sônia colocou, vem aqueles os opositores, né?
aqueles espíritos também, que não é a mediunidade, como nós estudamos ontem mesmo, que foi falado no livro dos espíritos, no estudo da introdução, elas não é um privilégio de nenhuma classe social, moral, sexo, quer dizer, vem junto também pessoas com mediunidade que tinha esse objetivo de querer retardar ou atrapalhar, né? E foi assim, e com o advento do espiritismo foi a mesma coisa, se a gente analisar bem, é bem isso mesmo, né? Antes de chegar Agora, de todos os Ana, eventos dessa magnitude, ela tem essa convulsão social, né? sim, e agora, essa questão que a Igreja Católica até hoje não aceita, a comunicação com o plano espiritual, da forma que o Espiritismo vê, né, que qualquer um perde o corpo, mas está lá no plano espiritual e é passível de vir se comunicar, se houver interesse, houver, né, vários fatores que precisam se juntar para que isso aconteça, mas é possível isso, né, e já a Igreja Católica não aceita, né. Então, nem os santos deles, acho que não vêm se comunicar, né? Pelo que eu lembro, assim, é só mesmo Jesus e principalmente Nossa Senhora, né? Que eles aceitam como vindo. Mas, no entanto, nos Atos dos Apóstolos, né? Que são os primeiros anos do cristianismo, a gente vê, tem várias citações de casos de que eles realmente faziam praticamente uma sessão mediúnica, né? O povo romano mesmo, eles tinham essa comunicabilidade, claro que eles tinham outros títulos, mas eles tinham esse intercâmbio com o mundo espiritual desde a época de Assim, Moisés. mas Eles aí tinham, podia se dizer, não, é como pela interpretação do autor, não, tudo isso aí era do demônio. é, Mas se for ver os apóstolos, né, o próprio Jesus se transfigurou e apareceu a imagem de Abraão e, não, eu acho que Moisés, né, não me lembro, Abraão e Isaías, né, não lembro. quando ele pergunta Quando se ele já se queria, né? transfigurou, quando ele se transfigurou, apareceu lá, e depois nos Atos dos Apóstolos também, né? Tem várias passagens em que eles recebem comunicações do plano espiritual, né? E o Paulo mesmo, ele é muito intuído, né? Também são várias coisas que tem tudo a ver com o espiritismo, né? Mas a interpretação de outras linhas e nesse caso aí, principalmente porque o Kardec, a gente tem que lembrar que ele nasceu num país católico, que foi a França, mas ele foi estudar, já com 10, 11 anos, na Suíça, que era um país protestante. Então, ele teve os dois lados, né, as duas principais linhas religiosas que havia na época. Então, ele sabia lidar bem com as coisas, via que algumas coisas estavam erradas no lado, algumas coisas estavam certas, e assim, ele via que os dois lados tinham suas deficiências, né? E então, quando esse padre escreve, né, na linha religiosa, escreve sobre, católica, escreve sobre isso, ele fica, inclusive, assim, ele tem condições bem de avaliar, né, que por que falar, às vezes, mal de protestante ou tal, né, sendo que ninguém é perfeito, né? As religiões não são perfeitas. Né? Então, gente, vamos pensar ainda, até onde estava comentando isso sobre o advento do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, 1857, o cuidado do Kardec, que, veja bem, estava saindo da Inquisição, ainda na Espanha tinha, até que prenderam o livro lá dos Espíritos. Você imagina esses radicais, esses bispos, esses, né, cardeais lá, radicais ainda que existiam, armados para o mundo inteiro, né? Na França, talvez um pouco menos, né? Mas na Espanha era forte, e agora você imagina o advento da doutrina espírita, né? Questionando tudo isso, a parte radical. Com certeza, por isso que ele foi um cara preparado mesmo, ele tinha que ter esse poder de argumento pela lógica, infutável, né? Que você dá um raciocínio lógico, que olha, aqui não tem como você. Por isso que ele faz isso, pergunta e resposta e questiona, né? Ele vai colocando assim para a pessoa ficar sem saída, fala, poxa, peraí, não tem como dizer que não pode ser assim. E é interessante assim, sai o livro contra o espiritismo. Aí ele sempre faz isso, né? Ele traz o texto, comenta trecho a trecho, né? Os trechos principais, assim, para esmiuçar bem, né? Isso que é muito bacana, né? Ele traz a luz, né? Ele não tem medo de, Do de debate, né? conversar, do debate, ele não ficar pensando, não vou polemizar, né? Mas, mas Mais tarde ele disse, quando a pessoa não quer mesmo deixa para lá, né? entender, deixa para lá. Mas algumas coisas ele precisava rebater, porque senão
para o público ficava parecendo que realmente o espiritismo era coisa do demônio. Por isso que a filosofia, né? Por isso que ele fala que a filosofia tem disso, né? É de apurar a verdade através de um embate de ideias, né? Você vai colocando ideia, aquela que sobrevive, aquela que vai sair, aquela que realmente tiver mais racionalmente uma lógica, senão não, ela cai, né? E o Kardec fazia bem isso, era perfeito, né? Se a gente olhar aqui na revista espírita, puxa vida. Pra você ganhar né? Você imagina você ganhar um debate dele, você tá, né? Ele vai colocando, a pessoa fala, e agora? Né? Não tem como você negar, né? Algumas coisas, né? Você pode questionar, como ele falou, mas aí não adianta, aí não tem. Você quer assim mesmo fazer o quê? Você quer ir fora do raciocínio lógico, siga, né? Bacana isso. Ali só trazendo a informação, então, correta ali que a Sônia comentou. Então, em Mateus 17 e Lucas 9. Então, quando Jesus faz ali recebe ali a visita de dois espíritos, né? Que daí é de Moisés e de Elias. Então, fica muito claro, né? Em toda a Bíblia, essa questão da comunicabilidade dos espíritos, e não só a comunicabilidade, mas, inclusive, a materialização de dois espíritos que estavam ali, que era Moisés e Elias. E era então materialização que os próprios apóstolos viram e se proporam a fazer três tendas, né? Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Então, estavam ali os espíritos. Então, como que pode, daí, em um certo ponto, na altura aí do cristianismo, eles querer tirar totalmente a questão da comunicação? Complicado. Mas nós comentamos na semana passada, né, Pereira, que as coisas, elas sempre, lógico, por estarem em ordem com as leis universais, todas regidas por Deus, por um preparo muito antecipado, como vocês falaram ali na questão dos espíritos que prepararam a vinda de Jesus para a Terra, então as coisas acontecem no tempo certo. E aí nós comentamos na semana passada que a codificação do Espiritismo por Kardec naquela época, em 1850, era a época certa, né? Porque se fosse um pouco antes, nós não estávamos ainda numa linha de pensamento de iluminismo e tal, e talvez fosse como qualquer outra seitinha e ninguém ia ligar. Mas não, ele estava numa época em que o povo estava querendo, estava sedento por mais conhecimento, e aí veio. Também não veio numa época como é hoje, onde qualquer seita que você monta é aceita, porque senão é intolerância religiosa, e qualquer um pode montar uma seita e fazer suas reuniões, né, que nós vemos por aí. Não daria certo também hoje, por quê? Porque hoje não teria ataque, e a gente sabe que pela lei da destruição, né, tudo que se destrói, ele tem que se renovar e continuando, e Kardec teve vários ataques, e ele não revidava, não se deixava não responder esses ataques, e isso evoluiu muito, né, a questão do espiritismo. Então, a ver, né, como vieram, né, as coisas sempre no momento certo. No momento certo e no local certo, a França. Exato, isso que eu ia complementar, Pereira. Porque a Inglaterra, por exemplo, era industrial. A Suíça, aquela região lá, era mais aquela questão religiosa lá, que a França protegendo de coisa. Então a França era o lugar que estava aflorando Exato. Foi tudo preparado para ali mesmo. Porque ali que nasceu o iluminismo, praticamente, né, era a cidade de luz, né? Paris era a cidade de luz, né? Ali, quem era mais estudioso, nascesse onde nascesse, ia acabar indo para lá, né? Para Paris, porque lá era o centro de tudo, né? E aí eu achei legal o que a Sônia comentou ali na questão de Jesus, né? A vinda de Jesus e o local que foi escolhido para Jesus também fazer a sua missão. Porque se ele viesse no Egito, mas o Egito já tinha todas as questões de vários deuses. Se viesse na Ásia, também ali na questão da Índia, já vários deuses e tudo mais, não, ele veio num local onde já tinha concepção de Deus único, né? Então, por mais que Jesus é o legislador aí do nosso orbe, mas se ele viesse em um local onde são vários deuses, talvez ele ia passar batido? Lógico que não, porque a espiritualidade não ia deixar, mas seria muito mais difícil. Sim, porque a mentalidade das pessoas, né, ia ter muito mais dificuldade de aceitar. Já foi difícil, né? Ali no meio dos hebreus já foi difícil, eles foram os últimos a aceitarem, praticamente, né? Pelo menos aqueles que viviam ali, né? Eu acho que os hebreus que viviam na Grécia aceitaram com mais facilidade, né? Tanto que eles montaram aquelas igrejas todas lá, né? Naquelas regiões em que
Havia hebreus lá, né, mas todos falavam grego, né, porque ainda era a língua que mais falava naquela região ali, né, o resto falava latim, né, mas É, ali naquela região ainda, porque antigamente tinha sido dominado pela Grécia, né, então depois veio o Império Romano, dominou, mas a língua ainda permaneceu sendo a grega, né, e havia ainda a cultura grega, que era uma cultura, assim, fantástica, né, e, não existe improviso, né? Vamos dizer assim, é tudo é planejado, por isso que nós falamos agora há pouco, está citando lá que é um advento dessa magnitude, um evento, isso aí é 1000 anos, tá? Eu acho que é mesmo, né? Porque até em preparando as pessoas para colocar, é tudo, né? E tanto é que quando a gente fala um pouquinho do espiritismo, até o próprio Kardec, que foi a pessoa que veio, encarnou para essa missão, ele mesmo leva uma a advertência ali dizendo, olha, se você não achar que não está pronto, tem outra pessoa pronta já para substituir o lugar. Quer dizer, é tudo preparado, né? É claro que não, que a vinda de Jesus não tira isso, né? Mas em termos de apóstolos, aquelas pessoas que estão em volta, com sim, certeza. porque sempre é respeitado o livre-arbítrio, né? O Kardec poderia não ter aceito. Aí, claro, talvez até não tivesse alguém ali contemporâneo, mas logo em seguida eles colocariam para renascer um outro espírito, né? Adiaria um pouco mais, vamos dizer assim. Adiaria, mas o que é isso? Porque, na verdade, se você for ver essa transição planetária toda, né? Quanto tempo está durando, né? Assim, desde o Kardec começou, né? A transição planetária ali, e eu acho que alguns dizem que pode durar 1000 anos, né? Porque É, a gente tem o livre-arbítrio para atrasar ou para acelerar, né? por isso que eu sou meio crítico quando eu vejo alguns autores, algumas pessoas colocando datas, né? 2000, não sei o quê. Pode ser que vai ter uma data que é propícia para ser implantado, mas não prever datas exatas, né? O Sim, o advento próprio, não tem como. a gente sempre comenta que o próprio Kardec achou, pela rapidez que o Espiritismo se divulgou em toda a região civilizada da época, né, inclusive veio até para o Brasil e tudo, ele achou que no século XX já estaria todo mundo moralizado, todo mundo evangelizado, e olha só, no fim, né, é o nosso É, livre-arbítrio, nós puxamos a coisa claro. para baixo, né? Existe tudo aquelas questões que propicia para isso acontecer, mas é respeitado, vai ser no É momento onde a pessoa respeitado o mudar. livre-arbítrio. Senão seria uma coisa muito. A partir de agora, precisamos mudar a transição, sai todo mundo. Não, peraí. Por isso que é uma tarefa crística, né? É só o Cristo que tem Exato. paciência para nos aguentar, assim. Mas para ver a maravilha desse relógio universal, né? As coisas acontecem nos exatos momentos que tem que acontecer. A gente sabe pela literatura também né, que foi uma das coisas assim que quando eu comecei a estudar o espiritismo foi a que mais me horrorizou, porque eu não entendia na época, a questão de que Jesus, ele é um Jesus, né? Na teoria existem vários Jesuses, né? Vários legisladores de vários órgãos Vários e Cristos, né? Se pode vários ser. Cristos, né? E que houve uma reunião de espíritos De escola, né? mais evoluídos que Jesus, para quando Jesus foi encarnar na Terra, né? Então, para a gente ver a sincronia, a grandiosidade e quão insignificante nós somos, né? Perante a tudo isso. Então, Então, nos aí cabe estudar, né? e voltando para a questão de outras linhas religiosas, no caso a católica que está sendo colocada agora por esse autor, como eles acreditam que Jesus é Deus, então para eles nós não somos cristãos, porque para eles cristão é só aquele que acha que Jesus é Deus. Na Uhum. verdade, não seria, né? A gente entende que cristão é aquele que segue os ensinamentos do Cristo, né? Então, nós temos a visão de que ele é um espírito evoluído, puro, né? Já está, além de puro, ele já evoluiu bastante, já está no patamar crístico, né? E, mas ele não é o único, né? Porque existe acima dele seria do sistema solar, da galáxia, e aí por aí vai, né? E tudo é infinito, né? Aí nós Na vamos verdade, a entrar, evolução é infinita. aí nós vamos entrar nessa parte de Deus, né? Que é a inteligência suprema. Poxa, aí você vai entrando. Você imagina, tudo tão. É uma coisa assim que foge da nossa É, imaginação, imaginar tudo isso, a grandeza é. de tudo isso, né? Mas Do universo. quando chega no patamar, pelo menos patamar crístico, já entende bem Deus, né? Já entende, tanto que Jesus dizia, eu e o Pai somos um, né?
porque é o mesmo pensamento, mesma visão, mesma, né? Depois continua evoluindo, mas ali já tem uma comunhão, né? Perfeita com Deus, né? Que inclusive é uma pergunta, né, do livro dos Espíritos, né, se nós vamos conhecer Deus, e o Espírito de Verdade responde que nós vamos entender Deus, né? Entender. Se você fala conhecer Deus, aí vai cair naquela questão assim do vendo Deus como um ser, né? Aí é que tá. Por isso que ele aqui é Deus. Aí sim, conhecer sim. Você vai entender como é que é Deus, não conhecer ele com uma pessoa, chegar lá e tá lá né? Então você entende. Um velhinho de barba. Olha as respostas, porque as pessoas uma coisa liga a outra anterior, né? Se você falar, vamos conhecer Deus, pronto. Eu falei, peraí, então Deus é uma pessoa. E não é isso a ideia, né? Então, vamos voltar lá no texto lá. Então, o autor continua. No século XVI, Lutero, que foi quem fundou o protestantismo, né, teve colóquios com Satã e um redobramento de feitiçarias, de comunicações diabólicas, se fez notar na Europa. Né? Então, por causa desse colóquio com Satã que o Lutero teve, um redobramento de feitiçarias e de comunicações diabólicas se fez notar na Europa, enquanto na igreja se operava a grande reforma católica que iria triplicar suas forças, que na verdade aconteceu justamente porque surgiu o Lutero, né? O Lutero abalou ali a igreja, ela teve que fazer uma contra-reforma, né, para se fortalecer, né? Aí ele continua, quando um novo mundo lhe abria destinos gloriosos sobre um espaço imenso. No século XVIII, que são os anos 1700, quando surgiu o iluminismo, né? Na véspera do dia em que o Machado dos Carrascos deveria retemperar a igreja no sangue de novos mártires, a demonolatria florescia no cemitério de Saint-Médard, ao redor das tinas de Mesmer e dos espelhos de Cagliostro. Quer dizer, ele já joga farpas em cima do Mesmer, por causa do magnetismo, né? Saint-Médard, que eu não sei, mas ele acha que é coisa do demônio, né? Esse aí eu não dei uma olhada. Depois, se o Lelo quiser ver o que era. Saint-Médard, se eu não me engano, Sônia, salvo engano, foi aquela questão dos ossos, alguma coisa naquele cemitério lá que não sei se curava ou se quebrava, alguma coisa assim. A gente estudou isso na revista, né? Foi. É o cemitério, onde que apareciam lá. Cemitério Saint-Médard, onde havia fenômenos espíritas, né? Isso, havia fenômenos lá de toda hora. Isso. E dos espelhos de Cagliostro. Daí, Cagliostro foi um conde italiano, aventureiro, nascido com o nome de Giuseppe Balsamo, era maçom, e percorreu a Europa praticando a alquimia, a comunicação com os espíritos, mesmo tendo vivido nos anos 1700, que ainda não havia espiritismo, né? Então veja o balaio que ele juntou todo mundo, né? Então, ele pegou ali a comunicação do espírito, que era de Saint-Médard, ele pegou Mesmer, que era magnetismo, e pegou Cagliostro, que era maçom e alquimista. Então, ele já estava juntando uma galera, todo mundo balaio só. Tudo no mesmo balaio, tudo satânico, né? Para ele, né? Aí ele continua. Hoje, na grande luta do catolicismo contra todas as potências do inferno, a conspiração de Satã veio visivelmente em auxílio do filosofismo. Né? Quer dizer, filosofismo é quando você fala de uma forma pejorativa, né, da filosofia, né? O inferno quis dar, em nome do naturalismo, uma consagração à obra de violência e de astúcia que continua promovendo já há 4 séculos e que se apresta para coroar com uma suprema impostura. Aí reside todo o segredo da pretensa doutrina espírita, amontoado de absurdos, de contradições, de hipocrisia e de blasfêmias, como veremos a seguir, e que tenta, como a última das perfídias, glorificar o cristianismo para o aviltar, espelhá-lo para o suprimir, afetando o respeito pelo divino Salvador, a fim de arrancar na terra tudo que ele fecundou com seu sangue e substituir o seu reino imortal pelo despotismo dos ímpios devaneios. Olha como ele é duro, né? Meu Deus do céu. Não, e o medo que eles tinham, né? Porque já imaginou, então nessa época já existia Lutero, já deu uma balada. Aí vem Kardec com a questão do espiritismo.
no mínimo eles pensavam, se for na mesma toada, vai acabar com tudo, né? É Porque verdade. tá se pulverizando. Então, o que eles tinham que fazer? Tinham que dizer exatamente o que ele estava falando. Não, eles estão dizendo que são cristãos, mas eles estão só trazendo você para depois eles passarem a rasteira. É, isso aí. Então ele continua, abordando o exame dessas estranhas pretensões que julgamos ainda não suficientemente desvendadas e condenadas, pedimos aos nossos leitores a gentileza de acompanharem nossa caminhada um tanto longa nessa encruzilhada diabólica, de onde a seita, chama de seita, né? Espera sair vitoriosa depois de haver abolido para sempre o nome divino, ante o qual havemos dobrado os joelhos. A despeito de seus ridículos, de suas profanações revoltantes, de suas contradições sem fim, o Espiritismo constitui para nós precioso ensinamento. Jamais as loucuras do inferno haviam rendido à nossa santa religião mais deslumbrante homenagem. Jamais o havia Deus condenado com mais soberano poder a confirmar-se pelo testemunho dessas palavras do Divino Mestre. Vós ex patri diabolo estis. Então, ali tem a citação, né, explicando ali, que é uma passagem de João, que diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, quando João estava se referindo a alguns lá hebreus, né, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Né? Então, claro, ele usou um trecho do Evangelho de João para dizer que, né, Jesus já tinha falado sobre isso e encaixou o Espiritismo dentro disso. Né? Aí o Kardec vem e comenta. Este começo permite julgar a amenidade, né, entre aspas, né, do resto. Os nossos leitores que quiserem edificar-se nessa fonte de caridade evangélica, olha só como está sendo bem irônico, né? Poderão permitir-se o prazer de ler a Bibliografia Catholique, número 3, de setembro de 1860, Rua do Seve, número 31. Ainda uma vez, por que tanta cólera? Tanto fel contra uma doutrina que, como dizem, se é obra de Satã, não poderá prevalecer contra a obra de Deus, a menos que se suponha seja Deus menos poderoso que Satã, o que seria um tanto ímpio. E aqui começa aquilo que o Pereira sempre fala, né? Kardec, na verdade, ele responde pouco. Ele pergunta bastante, né? Ele pergunta Verdade. bastante e a pessoa, se ela for respondendo as perguntas dela, chega um momento que Kardec não precisou responder nada e a pessoa mesma vai se convencer que o que ela estava falando seria um absurdo. Coloca na sinuca, né? E agora? Se você está dizendo que é isso, até nas comunicações especiais começa a falar tanto assim, poxa, mas se estão tanto inferiores assim, por que você se preocupa com nós, né? Por que você vai se preocupar se nós somos de Satã, se vocês são tão poderosos, do que você está com medo, né? Ele já coloca a pergunta ali que já acabou, não tem como, para que ficar gastando tempo? Verdade. Daí Kardec continua. Duvidamos muito que essa irrupção de injúrias, essa febre, essa profusão de epítetos de que o Cristo jamais se serviu contra os seus maiores inimigos, sobre os quais clamava a misericórdia de Deus e não a sua vingança, ao dizer, perdoai-lhe, Senhor, pois não sabe o que faz. Está lá em Lucas 23, 34. Duvidamos, insistimos, que uma tal linguagem seja persuasiva. A verdade é calma e não necessita de exaltação. E com tal raiva, farias crer na vossa própria fraqueza. Confessamos não compreender bem essa singular política de Satã, que glorifica o cristianismo para o aviltar, né? Foram palavras do autor, né? Que o espalha para o suprimir. Em nossa opinião, isto revelaria muita falta de habilidade e se assemelharia a um hortelão que, não querendo batatas, as semeasse em profusão em seu horto a fim de lhes destruir a espécie. Quando acusamos os outros de pecar por falta de raciocínio, devemos, para ser lógicos, começar por nós mesmos. Porque o outro diz que ele
né? Era ridículo, etc. Não sabemos muito bem por que o senhor Jorge Gandhi acusa mortalmente o espiritismo por se apoiar no evangelho e no cristianismo. Que diria, então, se apoiasse em Maomé, que é o fundador do Islã, né? Que é um chefe político e religioso? Certamente, muito menos, porquanto é fato digno de nota que o islamismo, o judaísmo, o próprio budismo são objeto de ataques menos virulentos que as seitas dissidentes do cristianismo. E é mesmo, o catolicismo se preocupava mais com as heresias que eles chamavam, né, que seriam, assim, dissidências, né, do cristianismo, né, seriam, assim, usar a base do cristianismo, mas puxar uma interpretação diferente, né, isso eles consideravam heresia, e eles combatiam isso ferrenhamente, né. Então, Kardec continua, com certa gente é preciso ser tudo ou nada. Então, o Kardec acha que não é uma boa tática, porque a tal da... E isso eu fico pensando, Deus me perdoe, mas a tal da pureza doutrinária, né? Que é tão exigida, e é isso aí o Kardec vê, ele fala que não é bem assim, né? Porque é o que está se vendo ali, né? É esse autor querendo que não saia uma vírgula do que a Igreja Católica interpreta, né? Então, tudo que sai fora é lixo, né? Tem que jogar fora, né? Então, não é assim, né, que o Kardec pensava. Há, sobretudo, um ponto que o senhor Gandhi não perdoa ao Espiritismo, é o de não haver proclamado essa máxima absoluta, fora da igreja não há salvação, e admitir que aquele que faz o bem possa ser salvo das chamas eternas, seja qual for a sua crença, né, porque o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, né. Então, aí que você falou em termos da pureza doutrinária, ou dessas questões que ele coloca ali, na realidade, o que o Kardec está colocando ali não é a questão, por exemplo, esse escritor, ele está debatendo a defesa de um conceito que eles colocaram, mas que, como nós discutimos aqui agora, que o que eles pregam é contrário ao que está escrito no próprio Evangelho. Seria pureza doutrinária, por exemplo, no movimento espírita. Hoje nós estamos buscando que se utilize o espiritismo de acordo com o texto do espiritismo, que alguns autores reinterpretaram eles, colocaram questionamento e disse que isso que tem que ser assim, 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 porque fulano, zicano colocou. É mais ou menos o que acontecia lá. Eles criaram uma elite, e criava lá os concílios deles, tudo determinava lá que era aquilo e acabou. Aí vinha alguém querendo retornar, né, o cristianismo primitivo, o evangelho na sua essência. No caso do espiritismo, ele vem fazer isso. Nós falamos aqui agora das comunicações mediúnicas e todas as coisas que acontecia lá, né, com o próprio Jesus e com os apóstolos. É isso que o espiritismo vem trazer, vem reviver o próprio cristianismo. E eles não aceitam, porque daí vai contrário ao poder dos encarnados que estão ali, dos que criaram esses dogmas, essas questões todas doutrinárias ali, que não é a essência do espiritismo. Por isso que o Kardec vem respondendo ali, né? Da caridade, da essência de Jesus, mostrando tudo ali. E hoje no movimento espírita acontece alguma coisa parecida com isso também, algumas pessoas. Reinterpretando em cima de palavras de outras pessoas. E aí que vem alguns de nós, a gente vai falar, não, peraí, gente, vamos voltar no que está escrito lá nos textos. Assim, porque alguma coisa que eu sei do catolicismo, até porque a gente era católica antes, né? E a gente lê algumas coisas assim, então... Quando não era bispo, né? Você quando era bispo, mas assim, então, depois de Cristo, lá pelos anos 200, eu não lembro bem, teve Santo Agostinho, por exemplo, né, que ele teve algumas coisas, mas ele mesmo, depois, como espírito, viu que algumas coisas que ele interpretou, que ele colocou nos estudos dele a respeito do cristianismo, não eram perfeitos, né? E depois, mais tarde, veio outro que é considerado pai da igreja, que é Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino colocou muitas coisas da filosofia grega junto, ele era uma pessoa de grande capacidade, né? Era um estudioso e tal, mas não era perfeito, né? Então, algumas interpretações dele, daí diz, não, mas veja, está lá em São Tomás de Aquino, então acabou, não tem discussão, e acaba virando dogmas, né?
E assim foi por diante durante toda a história da humanidade, né? Foram colocando, esse aqui era uma pessoa conceituada, ele pensou assim, se ele falou assim, então é lei, né? É aquilo e já foi sendo incorporado. E, no entanto, a gente vê, inclusive, as coisas que Moisés diz que já são do Velho Testamento, né? E que a gente sabe que muitas coisas de Jesus se contrapôs ao Velho Testamento, dizendo que eram questões humanas e não divinas, né? Normas humanas. E Jesus deixou isso bem claro. E, no entanto, durante muito tempo se resgatou, né, até hoje, né, na Igreja Católica, o que Moisés falou que não se poderia invocar os mortos, né? E isso ressoa um pouco até dentro do Espiritismo, se a gente for ver, porque nós todos reencarnamos quantas vidas, né, dentro do catolicismo e tal, e a gente tem essas memórias, né, atávitas, assim, no nosso espírito, né, a gente tem essas tendências, né, quanto que nós, certo, lutamos lá, né, o Pereira como bispo lá, quanto que ele batalhou para que fosse visto que era de um certo jeito, né? E às vezes aquilo não era o correto, né? Você persegue pessoas porque pensam diferente de você, né? Até a criação da própria Igreja Católica, quando foi colocado lá em Roma, no Constantino, quando foi criado a Igreja Católica, ali foi um acordão, porque o Evangelho mesmo, ele aceita a reencarnação, aceitava tudo isso, não tinha esses rituais, não tinha essas missas, vamos dizer, tudo aqueles vestuários. Então ali, quando você vai entrar, você fala, gente, peraí, para nós aceitar os romos, para trazer aqui, vamos aceitar alguns costumes deles, tal, dos reis. Pois é, porque diz, inclusive essas coisas de colocar imagem de santo, Isso, imagem, era a roupas, mesma coisa que eles os tinham. romanos. E os protestantes são contra isso, né? Foi uma Então, coisa que eles acharam que não deveria ser. Né? não vamos aceitar a reencarnação por causa disso, isso aqui, porque não vai, senão nós vamos perder o Isso. controle. E foi criado tudo, fizeram tipo um acordão, e aí houve toda aquela revolta, claro, dos cristãos primitivos, né? Aí revoltaram. Aí depois falou, não, a partir de agora, só é cristão aquele que é da Igreja Católica, e do resto é tudo. E aí, talvez a maioria tenha ido, como até hoje em dia, assim, né? As pessoas dizem, não vou brigar, vou aceitar, porque afinal é o imperador, por que eu vou criar polêmica com o imperador, né? Aí, um ou outro que não aceitou, eles colocaram mandaram para bem longe, né? Lá na Floresta Negra, lá na Alemanha, né? No norte da Alemanha. Você quer continuar pregando? Vai para lá. Então, eles mandaram esses, que era a Área e uns outros lá, que eu não lembro o nome, né? Que ainda acreditavam em reencarnação e não cederam, né? E, então, eles mandaram para bem longe. E até hoje ainda acontece. Às vezes as pessoas, assim, pensam assim, eu, às vezes, sou meio crítico nisso. Vamos aceitar isso aqui agora, depois muda, que não sei o quê. Muda nada, depois cada vai incorporando, depois você não consegue. Cria um caminho ali que é difícil de você mudar, né? Porque as pessoas que entraram de boa fé, que estão cansadas de brigar, de ser massacrados, né? Perseguido pelos romanos, não, gente, é melhor mesmo a gente ser mais tranquilo, aceitar isso, depois vai mudando. E não mudou, né? A tal da negociação, né? Que a gente não deve negociar. Porque certas coisas são de menos importância, não tem problema. Às vezes você achar que um pensa de um jeito e outro de outro, né? Mas a essência mesmo, né? Porque a reencarnação é um pilar, né? De qualquer doutrina, né? É um pilar. Isso aí muda completamente a visão da pessoa, né? Então, é um ponto que não dá para negociar. E retomando aquela questão que você comentou ali, Sônia, do qualquer interpretação diferente que se dava ali pelo que a igreja tratava, já era tido como herege, né? Então, eles pregavam muito isso. E aí a gente sabe que tem a célebre afirmação lá de Kardec, né, que quando um dia a ciência vir comprovar que o espiritismo está errado em determinado ponto, né, o espiritismo irá se moldar. E essa é a diferença da doutrina, né? Por quê? Porque é uma doutrina mutável, lógico que não em seus fundamentos, né, naquilo que já é fato, que é a comunicabilidade, a reencarnação, lógico que isso ela nunca vai mudar, mas em outras questões que são acessórios, como Kardec mesmo dizia, ela vai poder fazer a sua mudança. Eu até fiz uma rápida pesquisa aqui, e achei naquele site que é bem bom, aquele site O Consolador, que ele faz um compilado daí de várias frases que Kardec disse nisso, né?
Então, por exemplo, na Revista Espírita de 1865, Kardec diz assim, sem dúvida, ela, né, a doutrina, pode sofrer modificações em seus detalhes, Sim. em consequência de novas observações, mas estando o princípio, né, da reencarnação, da comunicabilidade, do doravante adquirido, não pode variar e ainda menos ser anulado. E aí ele vem trazendo várias outras frases, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu pular um aqui para o Livro dos Espíritos, que Kardec diz assim, ó, longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Nossos estudos, sem dúvidas, completarão ou retificarão mais tarde. Está no Livro dos Médiuns, esse aqui. Então, Kardec, e tem Gênesis, tem Livro dos Espíritos, então Kardec sempre deixou aberto isso para que as pessoas continuassem estudando. E esse é o problema de que daí a gente vê nas escrituras, né, católicas, que aquilo ali é fechado, é aquilo ali, é só aquela interpretação. E aí, como você trouxe, Moisés veio e falou, né, que não poderia, era para deixar os mortos quietos lá. Mas por quê? Porque o povo estava numa loucura de ficar conversando e pedindo coisa e orientação, que eles estavam praticamente esquecendo do livre-arbítrio que eles tinham, né? Quer De ver conduzir sua própria vida. uma outra E aí? colocação que, dessa linha que você está falando aí, que para mim foi uma das fantásticas, é a questão fora da caridade não há salvação. Que veja bem, a Igreja Católica dizia, fora da igreja não há salvação. Aí você veja, olha que os espíritos, através de Kardec, colocou, olha, fora da caridade, quer dizer, ele não, colocou, não trouxe que, olha, o espiritismo vai salvar todo mundo, que a igreja falava isso, né? Olha, se você está fora da igreja, só tem salvação que tem igreja. Só... Isso também foi uma outra, assim, que foi uma coisa, assim, muito bem colocada, porque, peraí, não importa se você é judeu, se você é protestante, se você é ateu, se você é o que, seja o que for, né? Não é isso que vai. O que importa é a caridade, né? Quer dizer, a essência, que você vai evoluir é só através da caridade. Isso foi uma das coisas assim também que os caras deixam meio de sinuca, porque o cara questiona como falar, não estão falando para o Salvador. Né? Siga, né? Siga os ensinamentos que estão aqui, no momento aqui, que você vai conseguir a tua evolução. Isso é outras questões aí que pesavam muito para derrubar esses conceitos, né? Para não dar brecha para esse pessoal vir para cima, né? Muito bem. Então, vamos continuar mais um pedacinho. O estudo hoje está bom, hein? Está dando vários temas para debate aí. Isso é gostoso. Então, vamos lá. Então, evidentemente, tal doutrina só poderia sair do inferno, mas ele se trai, principalmente nessa passagem. O que era o Espiritismo? É uma importação americana, inicialmente protestante, porque nos Estados Unidos eles são protestantes, né? E que já havia triunfado, permitam-nos dizê-lo, sobre todas as plagas da idolatria e da heresia. Tais são os seus títulos em relação ao mundo. Seria, pois, das terras clássicas da superstição e das loucuras religiosas que nos viriam a verdade e a sabedoria. Então, ele está ironizando aqui que, como que surgindo lá, justamente, num país protestante, né, ia surgir a verdade? Não pode, a verdade tem que surgir de dentro da Igreja Católica, né? É fogo isso, né? Aí Kardec continua comentando: eis aqui, por certo, uma grande ofensa. Se ele houvesse nascido em Roma, seria a voz de Deus. É isso aí. Como, porém, nasceu num país protestante, é a voz do diabo. Mas o que direis quando tivermos provado, o que faremos um dia, que ele estava na Roma cristã muito antes de estar na América protestante? Porque, justamente, né, o espiritismo não começou, os fenômenos espíritas não começaram em 1848, né, lá nos Estados Unidos. Começaram já desde que o homem é homem, né? E respondereis ao fato, hoje, constatado, de que há mais espíritas católicos do que espíritas protestantes? E é uma verdade até hoje, né? Eu acho assim que, na verdade, a gente, no atendimento espiritual, diálogo fraterno, tem muitas pessoas que são do catolicismo, né? Nós mesmos, né? E o protestante ele já é de uma outra visão, né? Ele não gosta dessas coisas e procura se afastar disso, né? Então, Kardec continua: o número das pessoas que em nada creem, que de tudo duvidam do próprio Deus, é considerável e cresce numa proporção assustadora.
Isso que eu queria comentar, porque o Pereira até falou assim, não importa a religião que tem, até pode ser ateu. Eu já não acho assim, eu acho que qualquer religião, sim, né, não tem importância, mas ser ateu dependendo assim, se a pessoa acha que não existe Deus, eu até, para ilustrar isso, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito dá uma comunicação, não me lembro se é Lacordaire, ele fala sobre a fé e a caridade, né? Ele diz que não, a fé, não, a caridade é impossível sem a fé, porque não adianta você fazer caridade material, você é humanista, vamos dizer, né? Eu vou ajudar o outro porque ele é humano, mas na verdade você acaba caindo para o lado da vaidade, né? E quando você tem uma fé em Deus, você tem uma visão da caridade de uma forma diferente, né? Você vai ajudar porque é um irmão teu, né? Porque se a pessoa não acredita em Deus, né, o outro não é um irmão, né? Então É, você já na base assim você já não é a mesma coisa, né? Você tem mas, que acreditar que existe Deus que criou tudo e que você tem que se voltar para Deus, porque senão você se torna o importante, né? mas Você se torna o centro do universo. mas aí é que está a interpretação novamente de Deus. Por que muitas pessoas se intitulam Deus? Porque não acredita nesse Deus que é colocado pela igreja católica. Sim, mas Aí eu ele estou fala dizendo ateu. Aí assim, porque qual que tá a igreja? Só ateu. Ele fala ateu por fora, mas no fundo, ele aí acredita. sim, eu Aí, entendo o que você quer dizer. é Sim, porque às vezes a maneira de colocar, ele sim, se ele está intitula rejeitando aquele tipo de Deus, Deus. Aí mas você aí quer. o nome não seria ateu, né? Seria Mas hoje, infelizmente, muitas diferente. pessoas se intitulam quando perguntam para ela assim: eu sou ateu porque eu não acredito nada disso, não acredito nada disso, que estão falando para ele. A Sim, partir que ele começa a conhecer outra coisa que dá uma outra visão de Deus diferente, é que nem alguns cientistas eles falam que não acreditam em Deus da maneira que está lá, mas aí eles estão buscando conhecer Deus dessa maneira da inteligência suprema, né? Então aí sim, aí muda o aí raciocínio. sim. Agora, é claro, quando nós falamos da caridade, não é essa caridade que nós estamos falando de você dar uma esmolinha, é a caridade sentida, né? Sim, A caridade do inclusive, coração, do a, sentimento, da bondade mesmo, né? sim, Porque inclusive senão, aí, a caridade é moral, que é a mais difícil, moral, né? A que aí tolerância, não a podemos indulgência, ter o perdão. a caridade com esmola ou a caridade baseada em interesses. Aí não é caridade, na minha opinião, né? Sim, Mas é verdade, é bom colocar isso também até para o público que está nos assistindo, para entender como nós pensamos, senão a pessoa pode interpretar errado isso, né? Então foi bacana você colocar isso para a gente ficar bem claro o que nós estamos falando. A gente fala às vezes as palavras ateu nesse sentido, né? De colocar, e a caridade tem que ser, a caridade colocada por Kardec é essa, aquela caridade espontânea do coração, de querer ajudar, de moral, né? Nesse sentido assim, porque senão aí a pessoa fala, mas eu dou tanto, dei tanto para todo mundo, e aí? Por que não é. teve salvação, né? Porque é a maneira de você ver a humanidade como sendo todos irmãos, todos iguais e espíritos em evolução ali que aí você tem vontade de ajudar porque ele é teu irmão, né? Porque é o Irmão certo, porque né, somos tem que ser filhos de fazer, Deus. né? É aquele certo fazer assim, dessa maneira, né? Aí é diferente, né? Olha tanta coisa que tem que estudar. Eu acho que a palavra talvez certa, ele não fosse ateu, mas talvez agnóstico, né? Agnóstico, É, talvez a palavra. exatamente, é isso que eu pensei. Talvez a palavra, isso a gente fala assim, às vezes, baseado nesses conhecimentos que a gente tem. Mas porque eu acho assim, raríssimo. Tem pessoas assim que é ateu mesmo, ateu. Mas eu acho raríssimo as pessoas, né, assim. Às vezes ela fala que é ateu por causa disso, que a pessoa pergunta, mas o certo é ela falar, eu sou agnóstica, eu não acredito nessa. É. E não é difícil, né, Pereira? Porque vamos combinar, né? Algumas linhas da forma como pintam Deus, eu Não, seria ateu naquela claro, região, eu também. né? Não teria Pois como é, acreditar mas só naquele que, tipo por de Deus. exemplo, se a gente for ver, quem tem alguma uma busca, né, uma vontade de buscar a verdade, né, acaba encontrando uma religião. Nós, por exemplo, fizemos isso, né, não aceitávamos aquele tipo de religião, nenhuma, nem outra e tal, a gente foi buscando até encontrar uma que, né, quer dizer, não é, nem dá para dizer que é uma religião, mas é uma forma de entender Deus, né, e os fatos todos, né, essas questões espirituais, que suprem, né, aquelas necessidades, as perguntas, né, todos que você tem, os questionamentos que você tem perante a vida, né. Então, a gente encontrou no Espiritismo as respostas, né. Então, as pessoas que dizem, não acredito em Deus porque
às vezes só conhece uma ou duas religiões, aí também não está correto, você tem que ir buscar, né? Tem que ir atrás. Olha aí, tanta coisa que a gente tem que estudar, debater, conversar, né? Que é só assim que a gente vai encontrar essas verdades que a gente está buscando, né? Por isso que a doutrina espírita, Kardec colocou já como uma filosofia, né? Que ela vai trazer a religiosidade dentro de nós, sim, né? Porque daí, aí sim, aí você começa a entender quem somos, para onde vamos, né? Por que somos assim e tal, você começa a entender essa a nossa essência de seres espirituais que estagiam no mundo terreno, aí você vai ter fé, você vai acreditar que existe um ser, uma inteligência suprema, né? Não um ser, uma inteligência suprema que coordena tudo isso, que nós fazemos parte de alguma coisa. Caso contrário, não, como é que eu vou... Se a resposta não tem lógica, principalmente agora, na época que nós estamos do muito racional, de muita lógica, se você pegar para uma criancinha e começar a fazer alguns comentários, falar assim, ela vai te... Já rapidinho vai questionar você, mas como que pode isso, pai? Aquela história da cegonha, com aquela assim, foi a cegonha que trouxe você e tal. Por que, pai? Eu não vejo cegonha, ela vai te... Não é verdade? Então, já foi essa época que as pessoas aceitavam essas coisas. Aceitavam isso. Mas isso desde o nosso tempo de criança, né? Eu lembro que essa coisa da cegonha, isso aí, nossa, eu tinha acho que uns 4, 5 anos já, né? Bem assim, quando eu comecei a me lembrar que eu pensava assim, alguma coisa, já fazia correlação, né? Não tem cabimento isso, né? Aqui o pai fala pro filho assim, não faz isso porque Deus castiga. Um Deus que castiga, que vinga, gente. Peraí, vai pensar, não gosta, quer dizer, tem coisa assim que vai trazendo, vai passando, a gente vem trazendo isso, mas chega um momento que aquela pessoa, para se dar um despertar no momento consciencial, né? Acho que é tudo consciência mesmo, chega um momento assim e fala, peraí, isso aconteceu comigo mesmo, porque eu quando sou de família católica, nessa vida agora também, né? E foi batizado, tá? Mas quando foi chegar na hora de crismar, que daí eu crismava quando era já rapazinho, já, né? Aquilo pra mim, quando eu vi aquele bispo lá com aquela roupa lá e tal, e tinha que beijar a mão do bispo, aquilo pra mim me tremia, cara. Não, sabe? Pô, sabe, toda aquela pompa, aquela roupa, aquele negócio. Putz, eu não suportava isso, não gostava, não aguentava ir na igreja, claro que Sim, são as vivências que eu você vivência. teve, né? Em outras vidas, você vai vendo até que uma hora você diz, não é nada isso, né? Que lógica que tá isso, né? Somos muito mais que isso, o que é isso, né? Então, eu não consigo, eu respeito as pessoas, que nem você não falou, eu acho que respeitar isso. Eu respeito minha família, que gosta, que continua hoje ainda utilizando desses matrimônios de casamento, de igreja, que faz tudo aí, o batismo, tudo. E vou, inclusive, quando alguns participo lá junto, porque a gente respeita, né? Mas, poxa, a gente fala, pô, mas não faz sentido, né? Você não vai respeitar as pessoas e então, é assim que funcionam as coisas. Hoje em dia, nós estamos numa época muito da razão, né? É o momento da razão mesmo, e aí está muito aflorado, né? E falta pessoas como Kardec para dar resposta para muita gente aí, né? Porque antes eu acredito até que havia, né? Faz tempo que eu acho que a gente raciocina, só que antes, fizesse uma pergunta dessa, meu Deus, já Fogueira. na primeira você levava uma surra, nunca mais abria a boca. Não, menino! Você precisa da igreja católica? Ah, meu Deus, não, mas é assim, é porque assim, é assim, porque o padre, o bispo falou, a igreja falou e acabou, você não tem que questionar, por quê, não é? Não, por que eu tenho que tomar outra? Eu tenho que tomar porque não tem, não tem resposta assim lógica. Olha, Maravilha. acabou o horário, Lelo. Acabou o horário. Fica por tua conta agora. Olha aí, amigos, está aí mais um debate, mais uma explanação aí para a gente, nossas reflexões. Eu sempre gosto de relembrar isso, que o nosso objetivo aqui realmente é esse, é seguindo mais ou menos a linha de Kardec, é deixar os questionamentos para nós refletirmos. Nós sabemos que muitas vezes algumas pessoas, os nossos vídeos ficam no canal do YouTube, muitas pessoas às vezes entram lá para ver, com curiosidade, e acabam assistindo aí, e que esses nossas conversas sirvam para que essas pessoas busquem conhecer um pouquinho mais o Espiritismo, conhecer mais o cristianismo, a essência, conhecer mais o Evangelho de Jesus,
Então, sempre essa é é o nosso desejo, é a nossa vontade para deixar para as pessoas esta curiosidade de conhecer um pouquinho mais. E assim, quando as pessoas, como a Sônia colocou, quando as pessoas às vezes estão cheias de dúvidas, busque, estude um pouco a filosofia espírita, existem várias e várias instituições por o Brasil inteiro. Hoje você pode estudar através dos canais eletrônicos. Busque ali compreender, entender essa filosofia tão rica. O estudo do Livro dos Espíritos, outras obras básicas. E aí vocês, todos nós, vamos conhecendo e aprendendo um pouquinho mais. Mas nesse momento agora, que estamos encerrando o nosso estudo, vamos aproveitar para agradecer a Deus, que dentro da sua soberana justiça, bondade e amor, nos permite, e principalmente essa nossa experiência terrena que estamos tendo nesse momento, de termos um pouquinho mais do conhecimento dessa filosofia espírita, que vem através da lógica, nos proporcionar um conhecimento maior do Evangelho de Jesus, desvendar o véu da nossa ignorância do mundo espiritual. Obrigado, Deus. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pelo Evangelho que nos dá o caminho, que nos mostra o meio de evoluirmos através da caridade vivenciada. Obrigado, Mestre, que também, através da doutrina espírita, veio nos trazer o Consolador. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos orientando, nos guiando. E assim, vibramos energias de amor, de alegria, de prosperidade para toda a humanidade. Que vibrações de equilíbrio possa alcançar o nosso país, a nossa comunidade local, a nosso orbe terreno. Que as nossas vibrações fiquem com todos aqueles que estão nos ouvindo e que possamos estar reunidos aqui nas próximas semanas para mais um estudo dessa filosofia, dessa obra que é a Revista Espírita, tão rica. Obrigado, que assim seja.